Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Cristo estejam sobre todos nós nesta noite, amém? Que bom estarmos aqui para orarmos juntos e também ouvirmos a palavra do Senhor. Eu quero saudar todos os irmãos, saudar nossos irmãos também que estão conosco pela internet. E eu quero, irmãos, nessa noite falar com vocês sobre fé. Falar um pouquinho sobre... O tema do meu sermão é o teste da fé perseverante. Você já, em algum momento, viveu uma história profunda de fé? Uma história marcante de fé? Eu lembro de uma das histórias que eu vivi que marcaram a minha vida. Foi bem no início do meu ministério, quando eu estava começando a pastorear igrejas. Eu fui fazer um trabalho de evangelismo, né? Comecei o meu ministério como assistente de evangelismo. E eu fui fazer o meu trabalho de evangelismo numa cidade aqui perto, chamada... agora me foge o nome da cidade. Antes de Novo Hamburgo, São Leopoldo. Antes de São Leopoldo, Sapucaia. Sabe o que a minha mente estava me traindo? Eu ia dizer Sapiranga, que é onde eu estive por último. Duas começam com S, né? Então, Sapucaia. Fui fazer o meu evangelismo ali em Sapucaia. O evangelismo que eu fui fazer era numa igreja bem pequena, uma igreja que tinha 13 membros. E era uma igreja que tinha passado uma situação bastante complicada, pois tinha acontecido ali um caso bastante escandaloso dentro da igreja, não vem ao caso agora. E diante dessa situação, a igreja tinha se dizimado e tinham restado ali somente 13 irmãos. Antes tinha sido uma igreja bem maior que isso, com 60, 70 membros. E nessa ocasião em que eu fiz o evangelismo, nós começamos a fazer lá, eram 30 noites, né? Todas as noites pregando. E ali na ocasião, as pessoas começaram a vir na igreja. Os irmãos, nós jejuamos, passamos alguns dias jejuando, saímos para a rua fazer o convite às pessoas. E as pessoas, elas começaram a aceitar o convite de vir à igreja. E começou a acontecer algo muito interessante. Porque aquela igrejinha que só tinha 13 membros, agora estava ali praticamente todas as noites, com 40, 50 pessoas. E nós começamos todas as noites ali a pregarmos a palavra de Deus. E muitas coisas interessantes começaram a acontecer. Uma delas aconteceu em uma das noites, onde uma senhora veio à igreja naquela noite, ela já estava vindo há algum tempo, e ela então teve um momento de oração, e ela levantou a mão e ela pediu oração. E o pedido de oração dela era para a filha dela. Essa era uma senhora já bem idosa. E ela pediu oração para a filha dela, que também era idosa, e que estava muito doente no hospital, estava com a perna quebrada, né, o fêmur, pelo que eu entendi. E ela disse assim: pastor, eu preciso orar pela minha mãe, pela minha filha, porque se minha filha fizer essa cirurgia, eu temo que ela morra. Ela usou as palavras dela. Porque ela tem pressão muito alta, tem problema de diabetes, e a cirurgia é delicada, e ela caiu, e ela machucou o fêmur, machucou a perna, ela dizia, né? Depois eu descobri que era esse osso, o fêmur, né? E aí ela fez o pedido de oração. E naquele momento ali, eu disse para ela assim: irmã, a senhora tem fé no Senhor Jesus Cristo? Uma igreja pequena, eu conversando com as pessoas, e ela disse assim: eu tenho muita fé. Disse assim: então se a senhora tem fé no Senhor Jesus Cristo, que Ele pode curar a sua filha, a senhora vem à frente. E ela levantou-se, meio com alguma dificuldade devido à idade, e ela veio até a frente. Eu perguntei à igreja assim: igreja, vocês aqui creem no milagre? Vocês creem que se Jesus quiser, se for da vontade dEle, Ele pode fazer um milagre? Cremos. Então quem crê se ajoelha comigo. Nós nos ajoelhamos. E eu fiz ali, irmãos, uma oração cheia de fé. Eu tinha muita convicção naquela oração. E eu orei, eu clamei a Deus, eu acho que eu orei tão alto assim que a vizinhança inteira ouviu aquela oração. E nós levantamos, eu segui o culto, preguei aos irmãos. No final do culto fomos para casa. E no dia seguinte eu fui visitar aquela família, aquela irmã, aquela pessoa que já estava indo no culto já fazia dias. Mas a minha intenção nessa visita era fazer um apelo de batismo para ela, porque ela também já estudava a Bíblia. E quando eu cheguei na casa dela, eu entrei na casa e eu perguntei assim, não lembro se foi um dia ou 2 dias depois, mas aí eu perguntei assim: e aí, como é que foi a cirurgia da sua filha?
E ela disse assim: pastor, que cirurgia? Eu disse: então, não era sua filha que ia fazer uma cirurgia ou eu estou lhe confundindo? Ela disse assim: não, pastor, olha, o senhor orou. E naquela noite, e a igreja orou, né? Não vou dizer eu, porque foi a igreja que orou. A igreja orou naquela noite. E na manhã seguinte, o médico acordou assustado, porque o prognóstico, que era todo ruim, se alterou todo, as coisas melhoraram e ela só vai precisar agora engessar a perna e vai ficar tudo bem. E eu, quando vi ela me falar daquilo, aí eu no início estava perguntando como é que tinha sido a cirurgia, né? Aí eu disse: sim, eu sabia que Deus ia fazer um milagre, né? Aí a gente já fica... Mas eu fiquei pensando naquela ocasião, o quanto a gente realmente, quando faz um pedido a Deus, o quanto a gente crê, o quanto a gente tem fé naquilo que a gente pede. E naquela ocasião eu percebi que a igreja toda orando, que a igreja toda com fé pedindo a Deus, eu pude ter essa experiência de ver ali um milagre acontecendo. Eu tenho certeza que Deus operou na vida daquela mulher para que as coisas mudassem naquela mesma noite e ela pudesse, no dia seguinte, ter uma situação diferente. E aquela irmã, aquela pessoa, depois ela foi batizada e ela ficou assim... Porque os milagres de Deus não acontecem sem um propósito, né? Então aquela pessoa ficou muito feliz e foi batizada, porque nós vimos, toda a igreja viu aquele testemunho de fé. E sabe, irmãos, essa experiência... ela me tocou bastante. Na época, eu contei muitas vezes essa experiência. Como que praticamente Deus tinha colado o osso da perna de uma pessoa, através da fé e através da oração. E eu tenho certeza que muitos de nós aqui poderíamos facilmente contar experiências de oração, experiências de fé que foram atendidas, onde Deus operou milagres. Às vezes os milagres não são somente esses, existem milagres na conversão de pessoas, existem milagres de livramentos, como é o caso que o irmão Romildo falou aqui. Muitos de nós aqui teríamos histórias de fé para contar. E é muito bom quando Deus, ele age assim. Mas sabe, irmãos, Deus nem sempre atua assim de maneira tão radical. A verdade é essa. Às vezes acontecem períodos prolongados de espera antes que Deus nos dê respostas às nossas orações. Nem sempre Deus vai atender a sua oração que você a faz. Mas haverá momentos em que períodos prolongados poderão acontecer entre a primeira vez que você orou até o dia que Deus atendeu de maneira positiva a essa oração. E quando essas coisas acontecem, a pergunta que fica é: minha fé irá perseverar, mesmo quando as respostas não vierem tão rápido quanto eu espero? O dia que Deus não responder no dia seguinte, a sua fé vai perseverar? O dia que Deus não responder uma oração no tempo que você espera, a sua fé vai continuar perseverante? Deus, queridos, muitas vezes permite que demoras aconteçam para que a nossa fé seja provada, testada e também cresça. Ellen White já diz que as provações, né, as lutas, as provas, elas testam a nossa fé, né, e elas são a maneira que Deus atua. A maneira que Deus atua para que nos faça ter ainda mais confiança e mais fé nele, né? Então Ellen White diz que as provações são obreiras de Deus. Eu quero ler com vocês aqui 3 textos da Bíblia, 3 histórias da Bíblia. E essas 3 histórias mostram alguma coisa sobre a fé perseverante. A fé quando Deus não responde de imediato ou de maneira como nós gostaríamos que fosse. Como é que a fé perseverante ela atua quando a resposta de Deus é mais demorada do que nós esperávamos? Então o primeiro texto que quero ler está em Mateus 15, 22 a 28. Mateus 15, 22 a 28.
Essa é uma conhecida história, né? História da mulher cananeia, ou da mulher da mulher cananeia da cidade de Tiro e Sidom, né? Essa aqui é uma história interessante da Bíblia. Então eu queria que você lesse comigo a partir dos versículos 21, nós vamos ler aqui até o versículo 28. Dizem assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: despede-a, pois, vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhes disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou o quê? Ficou sã. Aqui está uma história curiosa, né? Porque parece que Jesus foi rude com aquela mulher. Na verdade, aquela mulher vinha atrás de Jesus, clamando a Jesus pela libertação da sua filha. Mas, enquanto ela clamava, Jesus, ele ficava em silêncio, ele guardava silêncio. Não sei se vocês perceberam isso no texto, mas diz aqui que Jesus não respondia nenhuma palavra. E é tão ruim essa sensação, né, de você pedir alguma coisa e não ter resposta daquela pessoa com quem você está falando. E Jesus guardava um silêncio e esta mulher insistia, ela perseverava naquele pedido. Até que então Jesus responde a ela. Mas Jesus dá a ela uma resposta quase que didática, né? Jesus diz a ela alguma coisa falando que a missão dele, por enquanto, era com o povo de Israel, mas não com ela. Não era ainda com os gentios, com os povos que não pertenciam ao povo de Israel. Essa resposta de Jesus, ela tinha uma tendência de ensinar os discípulos. E aquela mulher, ela continuou perseverando. Ela continuou orando. Ela continuou pedindo. Até que Jesus, então, no final, elogia a sua fé, né? Ela diz assim: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, segundo a palavra de Deus, a sua filha ficou sã. Sabe, irmãos, essa história aqui, ela nos ensina coisas importantes. Mesmo quando parece que Jesus está em silêncio, ele está ouvindo a nossa oração. Mas a experiência dessa mulher, a experiência da fé perseverante dessa mulher, ela nos mostra que, às vezes, quando nós pedimos alguma coisa para Deus, ainda não é o nosso tempo. Essa mulher, ela poderia olhar para isso e ela poderia dizer assim: por que Jesus está atendendo somente o povo, o judeu, e não está atendendo a mim? E às vezes essa sensação, a sensação de que Jesus atende a oração do outro e não a minha, pode nos ferir, pode nos machucar. Quantas e quantas vezes você já viu alguém contando aqui, por exemplo, a experiência de que orou por alguém e esta pessoa se converteu, um parente, alguém querido, mas você já está há anos orando por uma pessoa e a conversão ainda não aconteceu. Ou há uma pessoa que orou por casamento, orou por emprego, enfim, N situações. E Jesus atendeu, e você olha para a sua própria oração e você diz assim: será que é só a mim que Jesus não atende? Essa mulher, ela poderia ter falado isso, ela poderia ter vacilado na fé e acreditado que Jesus teria dado as costas a ela, mas não, ela insistiu, ela teve uma fé perseverante. E essa fé perseverante fez com que o seu tempo chegasse. E eu queria encorajar os irmãos a terem a mesma fé perseverante dessa mulher, porque o seu dia vai chegar. Vai chegar o momento em que Deus lhe dará a resposta pela qual você tanto ora e pela qual você tanto espera. Mas talvez a resposta de Deus não seja aquela que você queira. Isso nós temos que ter bem claro em mente. Porque muitas vezes os planos de Deus são diferentes dos nossos.
E eu poderia contar aqui, irmãos, que durante 20 anos eu orei pela conversão do meu pai. E eu imaginava algo bem diferente. Eu imaginava meu pai se convertendo em um dia em que ele chegasse para mim e falasse assim: filho, me batiza. Mas ele se converteu nas últimas horas de vida, no leito de um hospital. Enfim, ele me disse que aceitava Jesus e aceitava a Bíblia e a palavra. Às vezes Deus responde a nossa oração depois de um longo período de espera. Mas sabe de uma coisa? Isso nos faz crescer na fé. Isso nos faz perseverar na fé, perseverar em oração. A história dessa mulher aqui de Tiro e Sidom, da mulher cananeia, ela nos ensina que Deus tem o certo para cada coisa. E o nosso papel é perseverar na fé, na oração e na adoração. Porque se você ler com atenção esse texto, você vai ver que diz aqui que esta mulher o adorou. Enquanto você ora, você adora. E você persevera. Essa é uma história de perseverança na fé diante do silêncio de Jesus. Onde aparentemente Jesus só atendia um outro povo que não ela. Mas uma história onde ela perseverou na fé e na oração e na adoração. E ela foi atendida. Uma outra história importante da Bíblia está em São João, no capítulo 11. É uma história conhecidíssima, né? Que fala do nosso querido Lázaro. São João 11. A primeira experiência que eu trouxe aqui da Bíblia é quando parece que Jesus está em silêncio e só atende o outro e não atende a mim. Agora, essa segunda experiência é quando Jesus parece ter esquecido. Não sei se você já teve essa sensação, né? É a sensação de estar esquecido, ou que Jesus tenha esquecido de te ouvir. O primeiro versículo de São João 11 diz assim: estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Marta, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhes enxugou os pés com os cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Esse era um recado bastante tendencioso, né? A tentativa de fazer o tempo de Jesus, né? Fazer a agenda de Jesus. Dizer que ele tinha que largar tudo lá para ir socorrer Lázaro. Mas o versículo 6 nos dá a informação, né? Quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. E Jesus apareceu lá 4 dias depois. Parece que Jesus tinha esquecido Lázaro. E quando Jesus chegou lá, a fé daquelas pessoas já estava vacilante. Ellen White diz que havia incredulidade em toda aquela multidão que acompanhava os fatos. Inclusive, essa ocasião, essa aparente demora de Jesus, ela trouxe algumas reações na própria família, né? Então veja, por exemplo, Marta. Olha o que diz o versículo. Nós vamos ler aqui. Versículo 20. Diz assim: Marta, quando soube que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que agora mesmo, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Você percebe aqui a deficiência na fé de Marta? Marta, ela cria no Deus do ontem. Se estiveras aqui, meu irmão, não terias morrido. Marta também cria no Deus do amanhã. Eu sei que na ressurreição do último dia, ele vai voltar. Mas Marta tinha dificuldades para crer no Deus do hoje. Ela disse aqui, numa tentativa de... ela disse assim: eu sei que tudo quando tu pedirdes, Deus vai te ouvir,
mas ao mesmo tempo a fé dela já vai lá para a ressurreição final, ou a fé dela vai para o período de quando Lázaro estava doente. Em nenhum momento ela entende que ela estava ali diante daquele que tinha o poder sobre a própria morte e a sepultura. A fé de Marta, irmãos, era uma fé doente. Olha o que diz o versículo 40, diz assim: respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Agora Jesus aqui começa a tratar a fé de Marta. Jesus disse assim: Marta, hoje você vai ver a glória de Deus. Você vai ver aqui, não é o Deus do ontem, não é o Deus do amanhã, você vai ver aqui que eu sou. Estou aqui, e você vai ver a glória de Deus. E nós sabemos a história. Jesus ressuscitou Lázaro e fez um dos maiores milagres, se não o maior, da sua trajetória, do seu ministério. Sabe, queridos, eventos assim nos ajudam a entender, aliás, nos ajudam a ter a fé perseverante. É por isso que muitas vezes parece que Deus esqueceu de nos atender. Muitas vezes Deus não nos atende na hora que nós pedimos. É porque Ele quer trabalhar a nossa fé. Ele quer trabalhar as nossas crenças. Ele quer trabalhar, nessa ocasião ele quis trabalhar a fé doentia que havia em Marta, que havia em Maria e que havia em toda aquela multidão. Porque a fé deles estava no Deus do ontem, no Deus do amanhã, mas não em Jesus Cristo. E ali Jesus Cristo mostrou quem Ele realmente era, e só não creu quem não quis. E por fim, a última história, Mateus 14, 28 a 30. Mais uma história de fé perseverante. Ou sobre fé perseverante, né? Mateus 14, 28 a 30. Aqui é aquela famosa história, né? Que nós muitas vezes já lemos e conhecida de muitas pessoas. Então diz aqui o seguinte: respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Essa aqui é uma história muito famosa, né? É uma história que nós aprendemos desde quando criancinhas. E nessa história aqui, nós podemos ver Pedro caminhando ali sobre as águas, e quando ele tira os olhos de Cristo, e ele percebe a força do vento, a força das ondas, e realmente o mar é algo assustador lá no meio, ainda mais à noite. Quando Pedro percebe essas coisas, ele começa então a submergir. Quando os poderes do mundo natural parecem mais poderosos que a nossa oração. Quando o poder de um vírus minúsculo parece mais poderoso, muitas vezes, que a nossa fé. Quando as forças da natureza parecem mais poderosas, muito poderosas para serem vencidas. Esse é o momento também de nós exercermos a fé perseverante. E não fazermos como Pedro. Pedro, ele desviou o olhar de Cristo. Em algum momento, Pedro olhou mais para a dificuldade do que para a solução. Em algum momento, ele olhou para a força do vento e perdeu a força da fé. Em algum momento, ele desviou os olhos daquele que tinha o poder de acalmar a tempestade e olhou para a tempestade. Ou para as ondas. Quando os poderes do mundo natural parecem serem mais poderosos, tão difíceis de serem vencidos, quando há um vírus destruindo as pessoas, ainda assim nós precisamos ter fé. Tem um texto de Ellen White que eu quero ler para vocês aqui. Esse texto está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, páginas 10 a 12. Diz assim: nos dias mais escuros, quando as aparências se mostram
intransponíveis, não temam. Tenham fé em Deus. Quando pela fé nos apoderamos da sua força, Ele mudará maravilhosamente a mais desesperada e desalentadora perspectiva. Assim fará para a glória do seu nome. Queridos, quando as coisas parecerem impossíveis, quando as coisas parecerem intransponíveis, Ellen White diz aqui que nós temos que buscar no Senhor, e Ele vai transformar todas as coisas. Será que nós temos essa fé perseverante, essa fé que vai vencer todas as coisas, todas as dificuldades, todas as provações? Muitas vezes, quando Deus não nos atende, queridos, Ele está permitindo que a nossa fé cresça. Ou muitas vezes, quando provas acontecem, Ele está mais uma vez permitindo que a nossa fé cresça, que nós possamos perseverar na fé. Essas histórias aqui nos mostram, pelo menos a mim, não importa o que aconteça, em tudo, em todos os momentos, em todas as coisas, nós precisamos sempre confiar no Senhor. Quando aparentemente a oração não for atendida, ainda assim nós temos que confiar no Senhor. Quando as forças naturais parecerem maiores do que nós, as coisas forem impossíveis, aparentemente, ainda assim devemos confiar no Senhor. Quando não for o tempo chegado de Deus atender a nossa oração, ou quando aparentemente Jesus está demorando para fazer alguma coisa, ainda assim nós temos que confiar, mantermos a fé e perseverarmos na oração. E sabe, irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas estão desistindo da fé. Estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas têm abandonado os caminhos do Senhor, por não entenderem que certas provações e certos momentos da vida acontecem porque Deus permite para que a nossa fé cresça. E nós não devemos desanimar. Outro dia eu estava pensando, por que algumas pessoas deixam a igreja? E eu cheguei a uma conclusão. A conclusão é que as pessoas deixam a igreja, o motivo para isso, é o mesmo motivo pelo qual entraram na igreja. Se você entrou por causa de pessoas, você vai deixar a igreja por causa de pessoas, só que talvez inversamente, Se você entrou por causa do prédio ou por causa do programa, você também vai deixar por causa de alguma coisa relativa a isso, ao inverso. Agora, se você entrou na igreja por causa de Jesus, você não sai nunca mais da igreja, porque Ele nunca te decepciona. Então eu estava pensando nesse assunto, e eu decidi pregar para os irmãos sobre fé perseverante. Sobre você tomar a decisão de perseverar na fé a despeito de qualquer situação que você viva. Eu mostrei para vocês aqui, acho que meu microfone está quase sem, puder deixar um pouquinho mais alto. Eu mostrei para vocês aqui 3 situações de perseverança na fé. E eu quero desafiar você, cada um de nós aqui, inclusive a mim, a nós não desistirmos jamais, irmãos, do caminho que Deus nos colocou. A nós entendermos que o caminho que Deus nos colocou é o melhor para nós, para a nossa família, para a nossa vida. E o meu apelo aqui é para que nós mantenhamos uma fé perseverante no Senhor, sabendo que ao seu tempo, ao seu modo, da sua maneira, Ele suprirá todas as nossas necessidades e atenderá todas as situações que nós vivemos. Mateus 24, 13 diz assim: aquele que perseverar... Vamos ler, Acho que é melhor lermos. Só para encerrar aqui, quero ler esse texto. Mateus 24, no versículo 13. Aqui diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E é por isso que estamos falando desse assunto, na tentativa, irmãos, de levar essa igreja para mais próximo da salvação. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ter a fé daquela mulher cananeia, possamos ter a nossa fé aperfeiçoada, como foi de Marta, Maria e daquelas pessoas, e que possamos ter a fé, não como a de Pedro, que vacilou tirar os olhos de Cristo, mas a fé sabendo que mesmo as forças da natureza, elas
mesmo quando as coisas parecem impossíveis, assustadoras, se nós mantivermos os olhos em Cristo, Ele vai contornar todas as situações. Vamos orar por isso? Convido você a ficar em pé então nesse momento, e nós vamos orar por esta fé, para que Deus nos conceda tamanha fé a ponto de perseverarmos até o final e sermos salvos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta quarta-feira. Nesta reflexão, Senhor. Reflexão sobre a importância de mantermos uma fé perseverante, mesmo quando as coisas não acontecem como gostaríamos, ou mesmo quando há demora aparente em recebermos a resposta do Senhor, mesmo quando coisas parecerem impossíveis. Nos ajuda, Senhor, a mantermos a fé, a crescermos na fé e a seguirmos, Senhor Deus, perseverantes nesse caminho, até que recebamos do Senhor a salvação e a vida eterna. Queremos, Pai, colocar nossa vida em Tuas mãos, pedir, Senhor, que nos dê perseverança na oração, na leitura da Bíblia, no estudo da palavra, perseverança nos Teus caminhos, perseverança no amor uns pelos outros, perseverança na guarda dos Teus mandamentos. Nos ajuda, Senhor, a crescermos cada dia nestas coisas e a estarmos prontos, Pai, para quando o Senhor vier nos buscar, podermos olhar para os céus e dizermos: este é o nosso Deus a quem nós aguardávamos. Nos dê um bom restante de semana, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Boa noite aos irmãos, Deus abençoe todos, tenhamos um ótimo restante de semana.